Olá, boa noite. Estamos começando Notícia dos Famosos aqui pela TP Fest com o apoio do Viva Mais Saudável e também de Thaís Kepping, ela que é apoiadora do Viva Mais Saudável e apoiadora do Notícia dos Famosos, ela que é coach e mentora. Para conferir o trabalho de Thaís Kepping, só acessar o site www.vivamaisaudaveltpfest.com.br. Uma boa noite a todos vocês. Para quem quiser anunciar com o grupo TP Fest ou ser um apoiador do Notícia dos Famosos, assim como a Thaís Kepping, só entrar em contato com o suporte de atendimento 35 991 050329 para todo o Brasil. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa notícia dos famosos e a primeira notícia é da atriz Vera Fischer. Vera Fischer aí aos 70 anos deixou muita gente de boca aberta, né? Ao publicar aí nas suas redes sociais uma foto aí onde ele está de shortinhos curtos e mostrando aquela barriguinha sarada. E Vera ganhou muitos elogios, viu? Realmente não é para menos. Tá aí, merece sim grandes elogios. E vamos para a próxima. A nossa próxima notícia é do cantor Bomin, ele que faz parte do K-pop, né? Ele acabou sofrendo um acidente, acertou um taco de golfe de madeira em seu rosto, ele acabou tendo uma fratura na face, foi levado ao hospital e foi recomendado aí uma cirurgia facial. Então o responsável da banda, né, comunicou que ele ficará afastado até a sua recuperação estar completamente perfeita para retornar aí aos palcos. E a nossa próxima notícia é da atriz Ludmilla Dyer, de 39 anos, que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A confirmação foi da própria atriz em suas redes sociais nesta última quarta-feira, falando sobre o diagnóstico, né? Ela disse que ela sentiu vários sintomas, como não conseguir enxergar direito, dores pelo corpo, o pensamento não acompanhar, né, a fala e também a perca da memória. Aí ela procurou o médico e foi diagnosticada aí com a esclerose múltipla. E a nossa próxima notícia é de Whindersson Nunes, que anunciou o seu afastamento das redes sociais para se dedicar mais aos shows e às suas apresentações. Ele vai aparecer sim nas redes sociais, mas uma vez ou outra, como ele disse, não direto como ele estava ficando, ok? E Gustavo, que é o irmão, né, de Marília Mendonça, anunciou nesta última quarta-feira o fim da dupla dele com o Dom Vitor, né? Então foi anunciado aí o fim da dupla, ele explicou aí que ele vai tratar da saúde física e da saúde mental também, pois ele foi diagnosticado aí, né, com depressão e também com esofagite aguda. Então ele vai estar tratando aí da sua saúde física e mental também. E seja um apoiador do Notícia dos Famosos, junto com a Thaís Kepping, ela que é apoiadora do Viva Mais Saudável e também do Notícia dos Famosos, para acompanhar o trabalho de Thaís, né, pelas redes sociais. Só acessar o site www.vivamaisaudaveltpfest.com.br. Lá você acompanha o trabalho aí da mentora Thaís Kepping e também da coach, né? Então, várias dicas aí, não deixa de acessar o site, ok? E para quem quiser ser apoiador, só entrar em contato com o suporte de atendimento para todo o Brasil, que é o 35 991 050329. E vamos para o paparazzo. O paparazzo de hoje traz aí a Ana Hickman, ela que foi flagrada nas praias do Leblon, fazendo aí um futevôlei. E ela mostrou, né, que manda muito bem no esporte, como vocês estão vendo aí na imagem. E o nosso próximo paparazzo é de Ana Furtado, que foi flagrada junto com o Boninho em um restaurante de um shopping no Rio de Janeiro. O clique foi feito aí pelo paparazzo Edson Aipim. E o próximo paparazzo flagrou aí a cantora Lexa nesta última terça-feira em São Paulo, quando ela participou aí do evento, né, do Prêmio Jovem Brasileiro
na áudio e usou esse look maravilhoso que chamou a atenção de todo mundo no evento. Então, parabéns aí, Alexia, arrasando sempre. E vamos dar início ao nosso quadro Divirta-se e Aproveite. O quadro de hoje, Divirta-se e Aproveite, traz para vocês o Vila Dali. Vila Dali tem aí um menu espetacular aí com ótimos pratos para você se deliciar, além de um lugar super charmoso e aconchegante também, que fica no Tatuapé, na rua Azevedo Soares, 1580. E o Divirta-se e Aproveite traz para vocês o Veredito Bar. É um bar aí que é aberto todos os dias, né? E também tem música ao vivo para você curtir. E de terça-feira tem a terça acústica. Lá você encontra os melhores drinks e as melhores gastronomia da região. Rua Euclides Pacheco 244, no Tatuapé. E também é um lugar super aconchegante aí e bem legal para você curtir a sua noite. E o nosso Divirta-se e Aproveite traz agora o Pico do Jaraguá, que é um ponto mais alto aí da cidade de São Paulo, com 1.135 metros de altitude. Então, bem legal. E para você chegar no cume dele, né, você pode ir tanto pelas trilhas ou também pela parte que tem o asfalto, né, que você vai aí subindo até chegar lá. Lá tem as torres, né, e também alguns comércios ali com lanchonetes para você fazer aquele lanche. Tem churrasqueira também, então é um parque estadual do Jaraguá e super legal para você se divertir. Ele fica aberto das 8 da manhã às 16 horas, na rua Antônio Cardoso Moreira, 539, no quilômetro 18 da via Anhanguera. Então é sempre bom aí ter um parque para a gente poder curtir aí, né? E vamos para a próxima? Do Divirta-se e Aproveite. Se você quiser ser um apoiador também do quadro Divirta-se e Aproveite e aparecer aqui no Notícia dos Famosos, só entrar em contato com o suporte de atendimento, que é para todo o Brasil, 35991050329, e ser um apoiador aí do Divirta-se e Aproveite. E ser apoiadora junto com a Thaís Kepping, ela que apoia o Viva Mais Saudável e também o programa Notícia dos Famosos, ela que é coach e mentora. Então acompanhe os trabalhos de Thaís lá no site www.vivamaisaudaveltpfest.com.br. E vamos entrar agora no quadro Notícias de Cinema. A gente entra aí falando do Hugh Jackman, que retorna aí como Wolverine em Deadpool 3, que estreia aí no dia 6 de setembro de 2024. E acontece aí que a volta, né, do Wolverine pegou todo mundo de surpresa. Uma porque ele já fez a parte da morte, né, quando a gente assistiu aí no longa. Então, a maioria dos fãs está pensando aí como vai ser a volta de Wolverine, né, nesse Deadpool 3. Então, muitos aí lembram da cena 2 de Deadpool 2? Pois é, lá tinha o Vadian Wilson, né, onde ele viaja no tempo para fazer aí algumas alterações, algumas correções. E provavelmente será bem possível que a produção utilize essa mesma tática, né, da viagem ao tempo para trazer aí o Wolverine e o Deadpool no confronto entre os dois novamente. Só que os fãs terão que esperar até a estreia, né, do dia 6 de setembro de 2024 para conferir como vai ser a volta aí de Wolverine. E nossa próxima notícia é que nesta última terça-feira foi anunciada aí uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? O diretor Basan Tarkin, que dirigia o longo Blade, acaba de deixar a direção do filme, né? Ele estava previsto para iniciar as gravações no mês de novembro e tudo indica aí que pode ter um atraso, já que ele está com a estreia já com data, né, para o dia 3 de novembro de 2023. Então o pessoal aí pegou todo mundo de surpresa, já está sendo escolhido um novo diretor aí, mas eles acreditam que pode ser que afete, né, o desenrolar, né, do filme, das gravações, né, na produção no caso, e com a estreia
que estava previsto para o dia 3 de novembro. Então vamos ver aí qual vai ser o novo diretor que assume a produção de Blade. Lembrando que o antigo diretor continua ainda no projeto como diretor executivo. E a nossa próxima notícia do cinema é sobre A Fleira, que mesmo sem ter tido uma boa recepção aí pelos críticos de cinema, acabou tendo aí uma bilheteria bem alta, cerca de 366 milhões de dólares, o que fez aí vir uma nova franquia, A Fleira 2. Então já começou aí a produção da Fleira 2 e está programada a estreia no Brasil para o dia 7 de setembro de 2023. Então os fãs que gostou aí da Fleira, ela volta aí, né, o ano que vem, no dia 7 de setembro de 2023, como A Fleira 2, dando a continuação aí na sequência. Uma boa noite, Celina Lara, que está com a gente. Boa noite a todo o pessoal que nos acompanha. E a gente entra agora no Senta Que Lá Vem a História. E o Senta Que Lá Vem a História de hoje vai falar sobre a história do cinema nacional. Muitos sabem que o cinema no mundo, né, teve início em Paris no mês de dezembro de 1895, pelos irmãos Lumière. Mas poucas pessoas conhecem a história do cinema nacional. O cinema nacional começou um pouquinho só depois, 7 meses depois. Ele começou no dia 8 de julho de 1896, com uma exibição aí do filme no Rio de Janeiro, né? E a primeira sala de cinema foi que marcou a história aí do cinema nacional, que também foi no Rio de Janeiro, pelos irmãos italianos Pasquale Segreto e Afonso Segreto. Em 1998, eles realizaram aí a primeira filmagem da Baía da Guanabara. Mas essas imagens acabaram se perdendo com o tempo, então acaba pondo em dúvida, né, a história aí da produção desse primeiro filme da Baía de Guanabara. Mas eles foram considerados aí os pioneiros, né, do cinema nacional. E também em São Paulo, a primeira exibição aconteceu em 1899, já tendo aí os filmes também com sala aberta no século XX. A primeira sala em São Paulo, né, no século XX. Em 1907, surgiu aí no Rio de Janeiro cerca de 20 salas de cinema. Lembrando que todos os filmes dessa época, eles eram mudos. E muitos donos de cinema na época acabavam contratando os atores e também os cantores para fazer uma dublagem enquanto passava-se a cena. E isso trouxe bastante renda para o cinema nacional. E os longas, né, como hoje a gente conhece, com mais de 2 horas de duração, naquela época possuíam apenas 40 minutos no máximo de filme, gente. Então esses eram os longas da época, no início, né, quando teve aí o cinema nacional. Só que com a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, em 1914, que durou até 1918, houve uma crise, né, no cinema, e atingiu toda a Europa, onde começou, né, o lançamento do cinema, e afetou também o cinema nacional, que foi a partir daí, com o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, que teve aí a grande potência de Hollywood. Então foi aí que se formou a grande potência nos Estados Unidos com Hollywood. E a partir daí, né, acabou afetando tanto o cinema nacional quanto a Europa também. E aí se passa em 1919, começa o cinema falado, a partir desta época. E o cinema nacional acabou entrando na crise. Então as pessoas começaram a escolher os filmes norte-americanos, né, dando preferência aos filmes norte-americanos do que os filmes nacionais. Em 1920, a audiovisual brasileira ganhou mais visibilidade com o lançamento das revistas da Selecta e da Cinearte. Então isso ajudou um pouquinho o cinema nacional também a ter mais visibilidade. E nos anos 30, né, foi criado aí a primeira grande estúdios cinematográfico do Brasil, que era a Cenidia. E as produções aí mais importantes da época foram Limite,
A Voz do Carnaval e Ganga Bruta. E a partir daí, né, acabou levando mais pessoas para o cinema. Nessa época também, teve aí a invasão de filmes estrangeiros, como eu disse. Mas teve muitos lançamentos, como o de Carmen Miranda, também foi lançado nessa época. E ela fez muito sucesso aí com o filme Alô, Alô Brasil e Alô, Alô Carnaval. Então com isso acabou surgindo aí o cinema novo, né, no final dos anos de 1950, que era as chanchadas, né, conhecida como as famosas chanchadas, que começaram em 1940 e foi até 1960 aí, o início da ditadura no país. Só que com o início da ditadura, a chanchadas ficou de lado e deu muita visibilidade para porno chanchadas, né? Que fez bastante sucesso na época também, porque o cinema nacional brasileiro, ele na época da ditadura, ele passou por muita censura, né? E as salas de cinema na época eram utilizadas e explorada pelos governos para ser passado telejornais e noticiários do governo. Então, nessa época que entrou as pornochanchadas, também surgiu, né, o cinema marginal, e dentro de muitos outros contextos que acabaram influenciando aí o cinema na época. E a gente trouxe aí para vocês algumas produções, grandes produções do cinema nacional, que ficou bastante conhecido internacionalmente, que foi dos anos de 1964, Deus e o Diabo na Terra do Sol, em 1962 teve o Pagador de Promessa, em 1971 Bang Bang, 1998 foi Central do Brasil e 2002 Cidade de Deus. Então essas são as grandes produções nacionais que ficaram conhecidas aí internacionalmente, né? E hoje persiste ainda, né, a grande procura do cinema norte-americano, deixando aí em segundo plano o cinema nacional brasileiro. Então, esse foi o Senta que lá vem a história, porque poucos conhecem a história do cinema nacional, né? Então a gente trouxe aqui no Senta que lá vem a história para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do quadro aqui no Notícia dos Famosos. E vamos para o nosso mural de recado, mandando boa noite aí o pessoal que nos acompanhou, Celina Arara, o Edinho também mandou boa noite aqui ao vivo, ao pessoal da Praia Grande que estava nos acompanhando, ao pessoal também da capital paulista, de Minas Gerais, da cidade de Três Pontas, também que estava nos acompanhando, Naide Vasconcelos, Chiquinho do Quilombo, temos também a Frosiane também. Uma boa noite a todos vocês, boa noite ao pessoal aí do TikTok, da TP Fest, do Três Pontas Urgente, boa noite também ao pessoal do Insta, do @ImprensaTPFest, @EstúdiosTPFest, uma boa noite a todos vocês. Lembrando que quarta-feira, semana que vem, dia 5 de outubro, tem entrevista com a nossa apoiadora aqui do Notícia dos Famosos, a Thaís Kepping, né, pelo @EstúdiosTPFest, às 20 horas aí, com um tema bem interessante, falando sobre ansiedade e depressão. Então não perca, dia 5 de outubro, pelo @EstúdiosTPFest no Instagram, a entrevista com a mentora e coach Thaís Kepping, que é a apoiadora aqui do Notícia dos Famosos, ok, pessoal? E a gente termina aqui o Notícia dos Famosos desta quinta-feira, desejando uma ótima noite para vocês e desejando também uma boa eleição para vocês no domingo aí que se aproxima, dia 2. Então vote com consciência, ok, pessoal? Vote para um Brasil melhor. Uma boa noite para vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal!